Nicolas Ferreira. O que está pegando aí, João? O deputado federal Nicolas Ferreira publicou um vídeo no perfil do X dele aqui, fez alguns apontamentos sobre o judiciário brasileiro, teceu críticas ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e fez alertas em defesa da democracia e da liberdade de expressão aqui no Brasil. Lá no X, perdão, ele escreveu o seguinte: chega de tirania, censura e perseguição. Boa, Nicolas. E disse que daria nome aos bois. Boa, Nicolas, boa. E tem um vídeo disso? Tem um vídeo, vamos ouvir. Tá na mão, Edson? Então aperta o play. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui deputado Ottoni que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter. Agora, Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês: Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Van Hatten, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos, de forma desproporcional, porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar. Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião?
É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de gordola. Ora, se chama ele de magra fake news, se chama ele de gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Porra, eu não sabia que ele tinha feito essa fala, o Nicolas. Muito parecida com a fala que eu trouxe há pouco, né? Parabéns, Nicolas. É por isso que você me enche de orgulho. A Aurora tem um pai que realmente ela vai se orgulhar e muito desse pai. Parabéns, Nicolas. É isso aí. Qual é o problema de dizer que a gente vive numa ditadura no Brasil? Qual o problema? Qual o problema da gente admitir de fato? É porque é o seguinte, né? Quem tinha que se mexer, se vendeu. Quem tinha que se mexer, se entregou. Quem é que tinha que se mexer, Pittori? Eu vou dar só um exemplo. Só um exemplo. A OAB. OAB, não é OB. OB tem função. OB ainda tem uma função. OAB não tem função. Não tem função. E você sabe por que não tem função? Porque decidiu se entregar, viver de joelhos. Capacho. A OAB é um capacho. Eu tenho vergonha da OAB. Eu não sou advogado, aliás, eu sou um Zé qualquer. Mas eu tenho pessoas muito queridas e próximas que são advogados. E eu olho e falo assim, você tem que pagar para essa porcaria. Você tem que dar dinheiro, e não é pouco, todo ano para essa porcaria. Porque se tivesse gente... E quando eu falo homem, mulher, estou falando gente de caráter. Se tivesse índole. Se tivesse coragem. Se tivesse disposição de lutar. Nós não estaríamos aqui discutindo esses problemas hoje. Só que lá atrás, quando o amigo do meu pai ficou putinho da vida e não deixou a revista Cruzoé fazer a matéria e quis censurar, quando essa turma ficou incomodadinha com a verdade, a OAB não se levantou. O Nicolas dizer que tem processo e não tem acesso ao processo, é um deputado federal mais votado do Brasil. Você pode imaginar a dona Jupira, condenada a 14 anos de prisão, porque foi encontrado um material genético, as digitais dela, numa garrafinha de água, e ela estava, né, armada com o seu RG no dia 8 de janeiro? Se o Nicolas, com a força que tem, com o respeito que goza, em função de 1,5 milhão de votos, não consegue ter acesso ao processo que serve para tentar calar, imagina a dona Jupira. Então, amigo, a OAB é só um dos exemplos de quem se acovardou no Brasil, de quem só decidiu olhar para o próprio umbigo e dane-se o brasileiro. A OAB é só um destes que deixaram passar. Depois a gente vê. Eu estou de olho no 5º Constitucional. Vai que eu, advogadozinho que sou, pego uma boquinha de desembargador no TJ. Vocês não valem nada, amigo. Um saco de batata vocês não valem. E aí a gente está aqui ouvindo um deputado pedir para que a gente continue a discutir da mesma forma que eu fiz aqui a minha fala, e apontando quem são os tiranos, os ditadores,
para que a gente zere essa questão da liberdade. Não dá mais. Não dá mais. Obrigado, viu, Nicolas? Obrigado, Nicolas.